Olá, boa noite, tudo jóia? Eu vou estar falando aqui sobre a origem do Dia de Finados. Vocês que entrarem aí, ou podem compartilhar, ou que assistirem depois, ok? O dia 2 de novembro, na realidade, é um dia em que se homenageia, né, uma homenagem aos mortos, que é uma antiga celebração que foi introduzida, né, foi incorporada pela Igreja Católica. E vamos ver aqui alguma coisa sobre isso. Oficialmente, no feriado nacional no Brasil, desde a época de 2002, 2 de novembro se tornou, na realidade, o Dia de Finados. E também é celebrado em outros países, tá? Suas origens são as origens mais antigas. Oi, Dida, tudo já? Tudo bem? Como é que você está? Aqui é o professor Nelson, tá? Sou teólogo também. Alguns talentos aí nós temos, algumas habilidades. E esse Dia de Finados é celebrado nesta data nos mais diversos países do mundo. É uma celebração pagã de mais de 2000 anos e realizada pelos celtas na Europa. É importante nós sabermos estas coisas, né? O objetivo dessa data, na realidade, é fazer uma homenagem às pessoas que já faleceram, que já partiram desta vida para outra. E nesses dias de finados, as pessoas de diferentes religiões, principalmente a Igreja Católica. Mas, no entanto, esse dia de finados está envolvido nas mais diversas religiões. Quando as pessoas vão ao cemitério e levam flores, visitam lá os túmulos, né, choram, rezam, acendem vela, simplesmente fazem uma homenagem às pessoas que já faleceram. E eles prestam uma reverência muito forte, em reverência aos mortos, especialmente os cristãos católicos, né? Mas por que isso? Porque na realidade foi criada pela Igreja. Como nós vemos muitas explicações em sites, né, mostrando a origem do Dia de Finados. E no Brasil é celebrado o dia 2 de novembro, né? Desde a sua criação oficial pela Igreja Católica Apostólica Romana no ano 998 DC, que significa depois de Cristo. E neste ano o abade francês Odilo de Cluny, 1944 a 1048, essa data foi obrigatória para celebrarem realmente aos mortos, né, a homenagear aos mortos em todos os mosteiros. E depois de 1945, o que é que vai acontecer? O Papa Bento XV, ele deu permissão para os sacerdotes, na realidade, celebrarem nesse dia, em várias missas, em vários momentos, né? Ana Clara, tudo bem? Lembrando aí, pessoal, que às 8 horas nós estaremos com a nossa campanha Quebra de Maldição, tá? Pelo TikTok, está sendo uma bênção. E nós observamos aí que a igreja escolheu justamente o início de novembro para reverenciar os mortos. Por que será isso? A escolha dessa época, na realidade, ela tem uma ligação muito forte à incorporação de celebrações pagãs. Vejam que há uma mescla e uma mistura de celebrações pagãs, tanto que anteriormente os católicos já celebravam seus falecidos, já havia essa celebração ao terceiro dia, após a pessoa ter partido dessa vida para outra. No entanto, nós vemos aí que esse feriado, né, que implantado para essa celebração, para essa comemoração. E na Idade Média, a igreja resolveu criar algumas datas específicas, a incorporar e modificar celebrações bem mais antigas, com muitos adeptos da Europa.
Só que no caso seria aí algo do paganismo, né? Realizados pelos celtas, os Samhain, tá? Eu estou lendo Samhain com H, o Samhain. E era um ritual que era já praticado há 2000 anos pelo povo celta, na Europa Central, no dia 31 de outubro. Local em que hoje compreende os vários países como Irlanda, Escócia, Inglaterra, País de Gales, Holanda, Dinamarca, etc. E isso aí nós podemos ver conforme uma plataforma de conhecimento sobre a história mundial, ok? Os celtas eram povos pagãos, eles adoravam diversos deuses, tinham diversos deuses, diversas lendas, e eles, os Samhain, entre outono e inverno do hemisfério norte, era um período muito especial, era o período de colheita, havia muita colheita. Ana, tudo bem? Ana Clara, você sempre assiste meus vídeos, né? Era essa preparação para o inverno. Época também que havia esse destaque de muitos deuses que se tornavam visíveis aí com uma intensidade muito grande, uma intensidade sobrenatural, tanto que os espíritos dos mortos saíam de suas tumbas e caminhavam à noite, no dia 31. Isso aí, conforme o que nós estamos explicando aí nessa experiência aí do céu, dessas lendas aí, né, dos Samhain. E era celebrada aí então essa noite aí do dia 31. E por que foi realmente criado esse dia? No dia 31, os cristãos chegaram nos países que viviam os celtas, especificamente na Irlanda. E isso aconteceu justamente em meados do século V, né, segundo o World History Encyclopedia. E os padres católicos acharam mais fácil, na realidade, converter as pessoas à sua fé, fazendo essas celebrações, né, aludindo a essas celebrações e colocando isso aí no calendário da igreja para que chamasse o pessoal para a fé católica. Mas o Samhain silenciou, e o surgimento dessas datas importantes, conhecidas até hoje, inclusive o Halloween e o Dia de Finados. E foi no dia de Todos os Santos, na igreja, que chegou o dia 1º de novembro, no século IX, né, para incorporar a comemoração aos deuses, e estava também voltada para os santos da Igreja Católica. E na noite anterior ao Dia de Finados, o que era celebrado? All Halloween Eve, que era uma noite de vigília. Havia uma noite de oração, havia uma noite de vigília. E ao longo desse tempo, nessa noite, o dia 31, era conhecida como Halloween, que foi levada pelos imigrantes irlandeses para os Estados Unidos e também para o Canadá. E nós observamos aí essa mistura de referências e ainda guarda realmente características, tem características dessa dos Samhain, tá? ou Samhain, como se fala. Então, no dia de Todos os Santos, que foi realmente destinado pela Igreja Católica, né, pelos católicos, homenagem aos mortos, algo que era já feito pelos celtas, também pelos Samhain. A igreja incorpora, então, esse costume como uma data específica. E aí o dia de finados, né, All Souls Day, que é dia 2 de novembro, essa data foi criada no século X pelo abade francês, o abade francês Odilo de Cluny. E aí, gente, no México, né, Dia dos Mortos é comemorado também, aí, de forma distinta e única no dia 1º de novembro, além de influenciar também a Igreja Católica e a data remota de festivais astecas. Se você for observar, você vai observar o finado em outros países. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, como que é mais ou menos o dia de finado em outros países. Então vejam que há realmente essa celebração aí, né, que ao longo desses anos, essa noite 31 de outubro, conhecida como Halloween,
foi levada pelos imigrantes irlandeses para os Estados Unidos e Canadá. Aí nós vamos ver aí essa origem do dia de finados, justamente dia 2, que as pessoas celebram, as pessoas vão ao cemitério, né, como eu já falei no início anterior. E aqui está dizendo, em outro site que eu estou vendo aqui, sobre a origem do dia de finados. Então é algo realmente muito parecido com o que nós já explicamos. E no México é o dia de Los Muertos, que faz parte da comemoração mexicana para celebrar a memória daqueles que já faleceram. Uma festa, né, de três dias, que tem início, sendo esta uma festa de 3 dias, tem início no dia 31 de outubro e acaba no dia 2 de novembro. Isso no México. Vocês vejam que é muito importante nós sabermos os fatos históricos, as coisas históricas que acontecem, né? E no México as pessoas se reúnem, né, em casa, amigos e familiares, em festas onde há altares com objetos pessoais, há comidas, fotos, decorações de todas as cores e velas para homenagear os mortos. Vejam lá como é que eles celebram. Já celebram em casa, já faz altares, já levam fotos, objetos, comida, né? E nesses lugares também são colocadas caveiras coloridas, que tão famosas já se tornaram um símbolo do país. Eles até têm a oração a la muerte, né? As ruas da cidade de todo o país são tomadas de decorações, são usadas para saudar os antepassados em clima de festa e alegria. Então vejam que é bem forte lá nesse sentido, né? Celebram nas casas, celebram nas ruas, há decorações. E os mexicanos acreditam que estão não apenas honrando, mas também revivendo aquele legado, revivendo a memória daquela pessoa, revivendo aquilo que os ancestrais deixaram, né? Vamos ver aqui na Guatemala. Na Guatemala, o dia de finados é comemorado pela população que vai às ruas para produzir imensas pipas coloridas que enchem o céu com traços, desenhos alegres, tal, né? E simbolizam a alma daqueles que já partiram. Os moradores também acreditam que os barulhos produzidos pelas pipas afastam os maus espíritos. Observem que é muito importante você ver isso aí dos vários estados, né? No Haiti, nesse país, o dia de finados representa um feriado nacional e conta com a mistura de rituais católicos e vodú, que é a maior religião do país. Eles costumam acordar pela manhã para rezar a missa e visitar os cemitérios levando flores para os túmulos. Isso aí no Haiti. Não é importante isso aí, né? Já os costumes do vodú contêm ofertas de comida, bebidas, porque eles acreditam que os espíritos vão ali, né, comer aquela comida. Durante esses rituais, eles entoam músicas, cantigas, que são passadas de geração a geração, tocam tambores, e então há essas celebrações aí fortíssimas. No Japão, observe no Japão, da mesma maneira que no México, no Japão a celebração tem a duração de 3 dias. E como é que eles comemoram? Tem uma data principal, mas a comemoração tem como data principal o dia 15 de agosto. É conhecida como Festival Obon, um momento para reunir a família, para se prepararem, né? Para que as almas possam retornar. E nessa cultura japonesa, eles acreditam que os espíritos dos ancestrais, eles retornam, né? Por esta razão, eles limpam as lápides, eles fazem todo um ritual, ok? Na Espanha, 1º de novembro, justamente comemoram com o dia, juntamente com o dia de Todos os Santos. As famílias se reúnem para visitar as cidades natais, visitar os cemitérios, deixando flores também e objetos de decoração nos túmulos. Então é toda uma celebração. Há uma refeição especial, onde uma típica sobremesa na realidade é oferecida, uma celebração chamado Hueso de Santos, e é servida após o almoço. Esse doce é feito de marzipan, uma calda caramelizada, água e açúcar e ovos, né? Estou dando apenas um resumaço aqui. Então vocês vejam
que cada lugar tem a sua cultura, tem a sua característica, tem a sua forma realmente de comemorar, não é? E aí eu trouxe um resumaço para vocês sobre essa data aí, sobre essa origem, para que vocês tenham ideia. Tem pessoas na realidade que não têm conhecimento, tenham a ideia dessas celebrações, tá? As pessoas vão ao túmulo, vão ao cemitério, oferecerem de uma forma ou de outra. Cada país tem a sua forma de homenagem, né? De fazer oferendas aos mortos. E essa festividade é um dia comemorado muito forte, né? É fortíssimo. As pessoas realmente choram, celebram tudo isso aí. E são coisas também bem antigas, né? Para os astecas, para os antigos mesoamericanos, a morte não tinha as conotações moral de religião cristã, nas quais a ideia do inferno e do paraíso servem para punir ou recompensar. E pelo contrário, eles acreditavam que os cursos destinados das almas dos mortos eram também um tipo de morte que tiveram, e não pelo comportamento da vida, né? Isso aí na visão asteca. E aí, gente, nós temos realmente muitas informações. É bom vocês pesquisarem, vocês verem, tá? São datas assim de grandes celebrações. Eu estou explicando isso aqui segundo a história, segundo os sites, segundo aquilo que a gente pode pesquisar, né? Eu citei apenas alguns países, mas cada país tem a sua forma de celebrar, tem a sua forma de fazer, não é? As pessoas oram pelos mortos e tal. Apesar de que eu estou aqui falando sobre a visão histórica, e eu tenho aqui várias referências, né? Eu estou usando também o site da wikipedia.org, mas a minha visão ela é uma visão aí bem diferente, né? Na realidade, eu não vou ao cemitério, eu não comemoro, tá? Respeito a todos que assim fazem, mas é um dia que você lembra das pessoas que já se foram, né? Só que existe uma coisa: existem pessoas que nessa época vão ao cemitério, choram, o que deveriam ter feito em vida, né? Isso é a minha opinião particular, ok? Mas aí eu passei uma informação bem legal para vocês. Muito obrigado aos que participaram.